Dia de julgamento em clima tenso, o Supremo retoma pedido de Lula para continuar solto. A esplanada está dividida e trânsito amanheceu fechado, atrapalhando a vida de quem trabalha na esplanada. Você vai ver ainda o que pode acontecer daqui para frente. Decisão não afeta só o ex-presidente, mas também o futuro da Lava Jato. Nome social: travestis e transexuais podem mudar nome e gênero do título de eleitor. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O Supremo Tribunal Federal retoma logo mais às 2 horas da tarde o julgamento do pedido de Lula para continuar solto. A presença de manifestantes em Brasília levou a polícia a organizar um esquema especial de segurança e nós vamos até a esplanada dos ministérios ao vivo com a repórter Camila Lopes. Olá, Camila, tá de modelito novo aí? Tá chovendo muito aí? Pois é, Renata, você viu, né? Modelo novo para poder acompanhar esse dia aí que promete bastante movimentação aqui na esplanada dos ministérios. Agora a chuva deu até uma acalmada. A gente está vendo o pessoal que está aqui atrás, são apoiadores de Lula. Eles estavam todos do lado de fora dos ônibus. Mais de 50 ônibus já chegaram aqui. E aí começou a chuva, todo mundo entrou, então ficou ali embaixo do trio elétrico para tentar se esconder. Pegou uma sombria, tudo numa tentativa de fugir dessa chuva. O que a gente tem visto por aqui durante toda a manhã é a movimentação apenas de trabalhadores daqui da esplanada dos ministérios. A revista das pessoas que vão participar da manifestação, ela começou a ser feita por volta das 11 horas da manhã e os carros de som eles já estão posicionados, cada um do seu lado. Lembrando que do lado esquerdo, do lado norte, vão ficar pessoas que são apoiadores de Lula e já do lado direito, pessoas que são contrárias à liberação desse habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. E a movimentação não está só por aqui. Lá no ginásio Nilson Nelson, cerca de 1.000 trabalhadores ruralistas também estão concentrados. Eles queriam participar de uma manifestação relacionada ao Fundo Rural, resolveram participar da manifestação relacionada ao Supremo Tribunal Federal agora, e eles ficarão do lado que é contrário à liberação desse habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que as pessoas elas vão ter acesso apenas até o Congresso Nacional. Ninguém vai poder acessar aquela Praça dos Três Poderes, aquela região que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente está aqui desde manhã, a gente acompanhando toda essa movimentação e a gente vai ver como é que foi, como é que ficou a situação do trânsito e também a chegada dos trabalhadores. O jeito foi recorrer às pistas alternativas, como a N1 e L2 Sul, que tiveram um movimento intenso no início da manhã. Já os pedestres tiveram que seguir o trajeto a pé. Isso complicou a vida de alguns que não podiam perder nenhum minutinho. Eu tô com uma pressa. Claro que teve aquele que preferiu facilitar o trabalho e desceu a esplanada de bicicleta. Já venho 2 horas em pé dentro do ônibus, aí as pernas doendo, é melhor vir de bike. Esse esquema de segurança pode evitar estragos como os que foram registrados em outras manifestações, quando vândalos foram flagrados depredando vários ministérios, causando um prejuízo de mais de R$1,5 milhão. A ação foi durante o protesto contra o presidente Michel Temer em maio do ano passado. A Patrícia diz não se importar em ter que caminhar para chegar ao trabalho e acredita que esse aparato pode evitar depredações. É melhor, porque se deixar, eu acho que é pior. Porque a quebradeira da última vez, o nosso ministério lá foi mais prejudicado. Quebradeira, botaram fogo uma vez no carro do nosso colega lá. Então eu tive que vir a pé hoje, meu marido me deixou para nossa segurança. As grades que irão separar os manifestantes já estão montadas. Entre elas, nesse espaço vazio, ficarão policiais que também farão um cordão de isolamento. 2 quadrantes do gramado central estão divididos. A expectativa é que passem por aqui cerca de 20.000 pessoas. Não foi só o acesso à esplanada que foi bloqueado. A descida de carros do Congresso Nacional também está gradeada. Com isso, os manifestantes não vão poder acessar o gramado próximo à rampa e o espelho d'água. A previsão é que a situação se normalize nas primeiras horas desta quinta-feira.
E aqui com a gente já o Cláudio Humberto. Cláudio, as pessoas reclamam, principalmente quem trabalha ali na esplanada, mas é importante manter esse esquema de segurança, né? Pois é lamentável que tenhamos que enfrentar uma situação como essa, mas essas são as características de Brasília. Sim, é verdade. Aqui estão os poderes constituídos, representados no Congresso, no Poder Executivo e no Judiciário, e essas manifestações fazem parte mesmo da nossa rotina, né? É uma pena que as autoridades de segurança ainda não encontraram uma maneira de conciliar as duas coisas. A necessidade de a cidade seguir a sua vida, o seu curso normal, com poucas alterações. Aqui a lógica da Polícia Militar é o bloqueio total, né? Essa coisa de dividir a esplanada em duas partes para ficar de um lado uns que defendem uma bandeira e outros de outra, é muito triste isso, mas é forçoso reconhecer que funciona, né? Pelo menos as pessoas, inclusive aquelas que vão juntos às manifestações, eu conheço casos assim, né? De 4 pessoas que foram juntas. Da mesma família, de 2, amigos. Exato, da mesma família e amigos, 2 foram para um lado, 2 foram para o outro, se reencontraram depois. Mas se for assim, é perfeito, na verdade, né? É isso que a gente espera, né? Isso acaba impedindo o conflito, né? Sim. O confronto, o que é muito importante, né? É uma pena, é até vergonhoso que tenhamos que fazer isso. É verdade. Mas funciona. E diante da realidade, realmente, né, que a gente já viu tanto quebra-pau por aí, é importante fazer mesmo. E olha, sem citar o ex-presidente Lula nem o Supremo Tribunal Federal, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, afirmou em um post do Twitter que repudia a impunidade, assim como todos os cidadãos de bem. A declaração provocou reações. E esse é o assunto nosso com a Carolina Vilela, que também está aqui ao vivo. Olá, Carol. Realmente as reações foram imediatamente, né? Oi, Renata, boa tarde para você, boa tarde ao Cláudio Humberto e a todos que assistem aqui ao Band Cidade Primeira Edição. É verdade, viu? Esse comentário do comandante Vilas Boas causou bastante impacto, mas antes de mostrar as repercussões, vamos ver o que ele disse, olha aí. Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo: quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais? A outra mensagem é o seguinte: asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões constitucionais. Depois que esses tweets foram publicados, Renata, as reações foram imediatas e vieram de todos os lados. O ministro interino da Defesa, o general Joaquim Silva Luna, tentou minimizar a polêmica, disse que as mensagens não significam o uso de força e que a população pode ficar tranquila. A presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, se manifestou pelo Twitter e afirmou que o respeito à Constituição implica na garantia da presunção da inocência. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também se manifestou e demonstrou preocupação com o teor das declarações do general, que, segundo Janot, remetem à ditadura já vivida aqui no país. Quem também criticou essas declarações do general foi a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu a democracia e repudiou o posicionamento do militar. O juiz Marcelo Bretas, responsável pelo julgamento dos casos da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, disse que compartilha do repudio à impunidade e do respeito à Constituição, mas que não se pronuncia sobre insinuações. Renata. Ok, Carol, muito obrigada. E aí, Cláudio, o que você achou? O juiz Marcelo Bretas usou a palavra adequada. O que aconteceu foram insinuações. E elas são inaceitáveis, vindas, sobretudo, do poder militar, né? É preciso lembrar que a sociedade brasileira não está tutelada pelos militares. Que história é essa de chefes militares virem pretender dizer como os ministros do Supremo Tribunal Federal devem votar? Olha, cuidado lá, hein? Façam como a gente quer, ou então nós vamos tomar providências, vamos lá dar umas palmadinhas e tal. Isso é inaceitável, né? É preciso lembrar, e os militares, sobretudo as lideranças militares, precisam estar cientes de que os militares são submetidos, subjugados, subordinados ao poder civil, que é o poder que emana do povo, que é o poder que emana das urnas. Então, assim, esse tipo de comentário de militares
sobre assuntos de natureza política e até, no caso, judicial, são inaceitáveis numa democracia. Você não encontra isso em nenhum lugar civilizado do planeta. Não tem essa coisa, você não vê general nos Estados Unidos dando palpite sobre a cena política, você não vê general, nenhum chefe militar de nenhum país da Europa dando palpite sobre o que está acontecendo no judiciário ou em relação a denúncias e suspeitas de corrupção da classe política. Os militares têm que cumprir a sua missão constitucional, que é cuidar especificamente da garantia, a segurança da nação, proteger nossas fronteiras e coisas do gênero. E mais nada, porque o que nós temos, ou o que tivemos, foram décadas de ditadura militar, e não há nenhum interesse do Brasil, dos brasileiros, de retomar esse tempo, e nem muito menos há interesse dos próprios militares. Esse ranger de dentes é só isso mesmo, ranger de dentes. E olha, a violência e a intolerância, infelizmente, não dão trégua. Câmeras de segurança de uma lanchonete filmaram o momento exato em que 3 homens agrediram uma transexual em Taguatinga Norte. Veja só. Pelas imagens é possível ver o momento em que Jéssica Oliveira, de 28 anos, entra assustada na lanchonete. Em seguida, 2 homens aparecem. Começa uma discussão. Um deles a agride com chutes. O outro joga um objeto no rosto dela. Enquanto isso, outro homem e uma mulher chegam ao local. E os 2 clientes que estavam vão embora sem fazer nada. As agressões continuam com objetos. Os homens saem e voltam novamente. Desta vez, usam uma cadeira, até que Jéssica sai do local bastante machucada. Muito triste, muito lamentável mesmo. E uma mulher morreu depois de ter sido esfaqueada ontem à noite em Ceilândia. Maria Adelis Nunes, de 45 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital de Ceilândia. O suspeito do crime seria o inquilino dela. Valdivino Ambrósio de Alcântara, de 41 anos, teria se irritado porque ela cobrou o aluguel atrasado. Ele está foragido. E você vai ver a seguir: forte chuva que surpreendeu Brasília ontem à noite, arrastou carros, inundou escolas e arrancou até parte do teto do DF-Trans. Veja as imagens logo depois do intervalo aqui no Band Cidade. Eu espero você.